Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula continuará trabalhando sobre os tipos de sujeito e hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês. O primeiro deles é o número 4 da página 222. Então nós temos o seguinte: considere as orações. O pai e o menino discutiram. Falaram sobre justiça. A segunda oração apresenta um verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Então, segunda oração é esta aqui. Temos o verbo falaram, que precisa ser analisado e, como vocês podem ver, está na terceira pessoa do plural e não há um sujeito que está expresso aqui. A pergunta: trata-se de sujeito indeterminado? Justifique. Então, aqui, o verbo falaram apresenta uma das características, um dos aspectos, quando se fala em sujeito indeterminado. Porém, o que ocorre aqui é que nós temos a indicação anterior de quem é o sujeito, quem falava sobre justiça, o pai e o menino. Portanto, nesse contexto aqui, o verbo falaram, ele não expressa sujeito indeterminado. Nesse caso, então, ele é um sujeito que é desinencial. Então, a resposta: não, o sujeito é desinencial, uma vez que há referência anterior para que se identifique o sujeito, que no caso é o pai e o menino. O exercício 6 da página 223. Os verbos que representam fenômenos naturais normalmente determinam sujeito inexistente ou até mesmo oração sem sujeito. Analise a oração a seguir. O menino trovejou insultos. Então, como vocês podem ver, o verbo é trovejou, que originalmente, vamos assim dizer, é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Agora, nesse caso, nós vamos analisar na letra A. Nesse caso, então, o verbo trovejar representa um fenômeno da natureza? Explique. Então, nesse caso, não. Por quê? O verbo trovejar significa desabafar, descarregar, enfim. Era um momento em que ele estava angustiado, irritado e resolveu, então, desabafar dessa forma. Na letra B. Esse verbo foi utilizado em sentido literal ou figurado? Então, no sentido figurado. A letra C. Por que a ação do garoto está sendo representada por esse verbo? É justamente para dar uma ênfase do estado emocional do menino. Ele estava nervoso, agressivo, e a forma como ele se expressou acabou soando como um trovão. Na letra D. Quem é, nesse caso, o sujeito da oração? Classifique-o. Então, aqui, quem trovejou insultos? O menino. Como nós temos um sujeito expresso, trata-se de sujeito simples. E a letra E, escreva uma frase em que esse verbo represente um sujeito inexistente. Então, o verbo trovejar no sentido de fenômeno da natureza. Então, a sugestão: trovejou muito na região ontem à noite. Claro que vocês podem aqui colocar uma outra estrutura, um outro enunciado em que o verbo está sendo utilizado no sentido literal, no sentido de fenômeno da natureza. Exercício 8, da página 225, nós temos assim. Como estudado, os verbos haver e fazer são impessoais quando indicam tempo transcorrido. Por isso, mesmo diante de palavras plurais, não sofrem flexão.
Então, nós temos: há uma maneira melhor de falar e há maneiras melhores de falar. Como vocês puderam perceber, no singular ou no plural, então ele não sofre alteração. A proposta para nós é a seguinte: pluralize as frases a seguir, trocando a palavra destacada pelo correspondente entre parênteses. Faça as adaptações necessárias. Ou seja, se for necessário passar alguma outra palavra para o plural, devemos fazer isso. Passar para o feminino, para concordar, também temos que fazer. Na letra A, havia muita gente incomodada com a programação. Então, temos que trocar a palavra gente pela palavra pessoas e fazer a adequação. Então, como é que fica aqui essa estrutura? Lembrando que o verbo haver é um verbo impessoal e ele não vai para o plural. Então, fica assim: havia muitas pessoas incomodadas com a programação. Como vocês podem ver aqui, muitas pessoas incomodadas foi para o plural e o verbo haver aqui permaneceu no singular. A letra B. Haveria outra maneira de resolver esse problema? Aqui trocando maneira por estratégias. Ficou assim: haveria outras estratégias para resolver esse problema? Então, aqui mais uma vez, trata-se do verbo impessoal, portanto, ele fica no singular, mesmo concordando com a estrutura que está no plural. A letra C. Houve uma confusão na saída dos jogadores, trocando então confusão por tumultos. Houve uns tumultos na saída dos jogadores, ou até mesmo houve tumultos na saída dos jogadores. As duas maneiras podem ser colocadas. E aqui o detalhe para o verbo haver, que permanece no singular. Letra D. Há um mês ele não aparece na escola, trocando mês por dias. Então, fica assim: há dias ele não aparece na escola. Então, aqui também não há alteração, somente a palavra dias que foi para o plural. A letra E. Não haverá aula no próximo sábado. E trocando então aula por plantões. Não haverá plantões no próximo sábado. Então, aqui também o verbo haver é um verbo impessoal, portanto, ele ficou no singular. Exercício 2 da página 227. Considere a oração. O rei Minos acreditava no talento de Dédalo. A letra A. Identifique e classifique o sujeito da oração. Então, aqui nós temos o acreditava, que é o verbo. Então, quem acreditava no talento de Dédalo? O rei Minos, que é, então, o nosso sujeito. E, especificamente, trata-se de um sujeito determinado simples. A letra B. Reescreva-a indeterminando o sujeito. Lembrando que nós temos duas formas, duas maneiras para indeterminar o sujeito. A primeira delas, que é a terceira pessoa do plural, e a segunda é a terceira pessoa do singular mais o se. Então, temos que trabalhar com o verbo que é acreditava. Transformando esse verbo para a terceira pessoa do plural, fica: acreditavam no talento de Dédalo. Então, aqui temos somente o predicado, não há
sujeito expresso. E com a terceira pessoa do singular mais o se fica. Acreditou-se no talento de Dédalo. Então, aqui também, terceira pessoa do singular mais o se. Exercício 3, da página 227, temos: analise a oração, mas houve um homem que conseguiu. A letra A. Qual o sujeito dessa oração? Classifique-o. Então, aqui nós não temos sujeito devido à impessoalidade do verbo haver. Então, o houve está aqui presente. Na letra B, reescreva a frase empregando o verbo existir no lugar de haver. Então, fica assim: mas existiu um homem que conseguiu. A letra C. Nessa nova versão, a classificação do sujeito permaneceu a mesma? Explique. Nesse caso, não. Por quê? Porque na nova versão, o sujeito é um homem, pois o verbo existir não é impessoal. Então, lembrando, o verbo haver faz com que uma estrutura possa ser uma oração sem sujeito. Agora, o verbo existir não tem essa característica. O exercício 7, da página 228, diz assim: faça o que se pede. Assinale a alternativa em que não haja erro no emprego do verbo. Então, aqui nós temos, na letra A, na sala, naquele momento, haviam 5 alunos e a professora. B, é 10 horas agora. C, quando cheguei à festa, ainda não era 8 horas. D, choveram dúvidas no dia da prova. E a letra E, fazem 2 meses que visitei meus avós. Então, a única correta é a letra D, choveram no sentido figurado. E todas as outras precisam ser reescritas porque elas contêm erro na concordância. Então, a letra A. Na sala, naquele momento, havia 5 alunos e a professora. Letra B. São 10 horas agora. A letra C. Quando cheguei à festa, ainda não eram 8 horas. E a letra E. Faz 2 meses que visitei meus avós. Pessoal, agora então, tem um trabalho para vocês fazerem, que é o seguinte: vocês deverão copiar as questões que estão na sequência do vídeo aqui, que vão do 1 até o 10, no caderno de língua portuguesa e responder. Então, começando aqui, vocês têm o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a questão 10, tá? Então, vocês deverão copiar todas estas questões no caderno de língua portuguesa e responder. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.